queria que você fizesse uma análise do jogo como um todo e se você prevê na quarta-feira alguma vantagem que seja para o Maguari de ter tido 2 dias a mais de descanso em relação ao Santa Cruz. E a questão do horário também faz diferença, claro, nessas 48 horas de recuperação a mais que o Santa. Boa noite a todos. Resultado importantíssimo para a nossa estreia. O primeiro jogo ele gera muita expectativa num todo e a gente teve um início de jogo muito bom, onde a gente conseguiu abrir um placar importante de 3-0 dentro daquilo que a gente trabalhou, treinou, desenhou, estudou do adversário. Mas aí depois do terceiro gol a gente desacelerou um pouco o jogo, né? E aí começamos a ter alternâncias e oscilações dentro do jogo. A gente, ali dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente afrouxou um pouquinho a marcação alta que eu estava implementando e deixamos eles ter um pouco mais de posse de bola. E aí a gente desce para o intervalo, eu cobro isso, corrijo, né? Porque a gente não pudesse deixar eles gostarem do jogo e a gente também não entrar. Pode ser até que inconscientemente, né? A gente acaba desacelerando o jogo. E aí houve uma conversa no vestiário para que isso não acontecesse, que a gente voltasse para o segundo tempo, como começamos o primeiro. E aí foi ao contrário, acho que os 5, 7 minutos a gente não conseguiu encaixar a marcação-pressão de início, eles tiveram até um volume bom, foi aí que eu fiz as alterações e eu acho que naquele momento ali eu precisava de um pouco mais de intensidade no meio campo e um jogador que viesse, que é uma posse associativa de fora para dentro, como o Vitinho. Entendo que melhorou a equipe voltou a ter aquele padrão que eu tinha trabalhado para o jogo. Nós tivemos posse, fomos decisivos, tivemos troca de corredor, controle do jogo, e aí a gente começa a entrar no jogo de novo, porque o importante, a gente sabe que é o início de temporada, mas a ideia, né, nesse perfil de jogo em casa, é que a gente tenha um jogo contundente e a gente tenha o controle do jogo. Em certos momentos do jogo, a gente perdeu o controle do jogo, e aí precisamos correr atrás do adversário. Então, assim, isso aí é claro que é o primeiro jogo, a gente tem o que evoluir, a gente tem que crescer, e com certeza nós vamos evoluir e crescer, mas eu acho que o importante foi a gente iniciar um campeonato com uma vitória importante. Se você for olhar, acho que em todo o Brasil, dificilmente alguém estreia no campeonato com placar elástico, né? Nós tivemos o Retrô aqui, nós e alguns pontuais no Brasil todo, porque o início de temporada, o primeiro jogo, a gente tem um time que começou hoje que tem 60% desse time novo. Então isso aí vai requerer um pouquinho de tempo, talvez ali na terceira rodada, quarta, a gente já vai estar com um encaixe melhor. Eu digo no sentido de ganhar mais conjunto e estar quase no 100% que eu quero. E aí a ideia e a intenção é que a gente vai evoluindo jogo a jogo. A gente ainda tem um pouco de resquício da pré-temporada, né? A perna um pouco pesada ainda, o ajuste fino do passe, do domínio, do controle do jogo ainda vai melhorar, que a gente chama, né, do ajuste fino, porque a gente vem de 6 semanas de uma pré-temporada, por mais que a gente tenha deixado cair, né, o volume de treinamento, ter o controle de carga, mas ainda deixa um pouquinho de resquício da pré-temporada. Sobre a segunda pergunta, sobre o Maguari, claro, se você está no início de temporada, o Santa Cruz vai jogar 3 jogos em 6 dias, né? E isso aí é uma coisa que a gente está muito atento. A tabela não foi uma tabela legal para nós, porque o Maguari jogou na sexta, vai jogar na quarta. A gente jogou hoje, vai jogar na quarta e vai jogar no sábado, né? Então você no início de temporada, você pega 3 jogos em 6 dias, o segundo jogo com uma viagem e um jogo 3 horas da tarde, entendeu? Então mas a tabela, é o campeonato, não adianta reclamar, a gente tem que se adaptar. Claro que você me fez a pergunta, eu preciso te responder, contextualizar. A questão da recuperação, o Maguari leva vantagem, porque ele jogou na sexta, a gente joga no domingo. Mas isso aí também não é desculpa, não é bengala. A gente tem que se preparar, são as 72 horas. 72 horas, não, bem menos do que 72 horas, porque nosso jogo acabou 20 e lá vai começar às 15 horas. Talvez aí 68 horas, 67 horas de um jogo para o outro. E aí a gente vai ter que fazer todo um mecanismo, um planejamento para que a gente chegue saudável no jogo. Professor, o senhor falou bem a questão da desaceleração do time no segundo tempo, nos atendo à primeira etapa, os 3-0, um jogo mais encorpado do Santa. É interessante o Balotelli baixando, o Eurico, o William, o Rodrigues e o Pedro entrando na última linha, afundando junto com o Robinho e o Renato, Quirino baixa,
junta com o André e Patrick. O que é que, quando se coloca isso para os atletas e vê isso espelhado em campo, qual é a satisfação do treinador, principalmente isso numa primeira partida de temporada? Você está com uma leitura boa de jogo, parabéns. É fruto do treinamento, né? Fruto da pré-temporada, que a gente teve tempo para poder tentar, né, inserir esses novos atletas dentro do que a gente entendeu que seria o perfil de cada um, a característica de cada um pudesse encaixar. E eu fico muito feliz que o que a gente fez durante o treinamento da pré-temporada espelhou hoje no jogo. E o que eu acho legal também, em nenhum momento depois que eu fiz 3-0, eu abri mão do meu jeito de jogar. Eu terminei o jogo jogando da maneira que eu comecei. Eu poderia ter feito 3-0, poderia ter baixado as linhas, poderia deixar eles oferecer a transição, mas não, eu preciso, como Santa Cruz, jogar em casa e ser dominante e contundente, né, propositivo, como eu fui até o final. Corri risco, tomei contra-ataque, mas eu não posso envergar uma camisa dessa, fazer 2-3-0 e botar, né, a linha lá atrás. Eu tenho que tentar jogar, eu tenho que tentar, por si só, ampliar o placar. Foi o que nós tentamos, buscamos, tivemos oportunidade. Claro que essa linha alta propicia ao adversário transição, mas eu saio muito satisfeito também com o meu sistema defensivo. O Eurico e o Willian funcionaram muito bem, o Rock Kennedy muito seguro, o Balotelli dando aquela consistência ao sistema defensivo. Hoje eu coloquei os meus laterais jogando espetado lá na última linha, para que ele pudesse, os meus extremos vir por dentro e gerar dúvida no lateral, para que a gente pudesse chegar aí no campo do adversário com 6, 7 jogadores. Foi isso que a gente pensou para o jogo, foi por isso que a gente conseguiu construir rápido os 3-0. Marcelo, se me permite, duas perguntas. Primeiro eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de um atleta que é muito importante, que elevou muito o nível do ataque do Santa, que é o Patrick Alan. Você já falava sobre a importância do Patrick na entrevista, e hoje ele foi um dos melhores em campo, achou várias vezes, deu a famosa pifada, né? Encontrou os jogadores atrás da defesa. A importância de ter um jogador desse no time tão intenso e num ataque tão intenso, de tanta movimentação quanto o seu. E o segundo o Santa negociou com o Gilberto. O senhor falava que o Santa buscava apenas um atacante de lado. Significa que o Santa volta ao mercado na busca por outro centroavante, além desse ponta, ou foi apenas uma oportunidade de mercado? O Patrick é um jogador cerebral, né? Então é o 10 cerebral que a gente entende. Eu vou contextualizar para o nosso torcedor. Hoje eu estou muito satisfeito porque eu tenho um camisa 10 que pifa, que é um cara cerebral, e eu tenho um outro camisa 10 que é muito intenso, que é o Willian Júnior. Cara, como a gente diz, muito dinâmico. O Willian me dá isso no jogo. Então, assim, a importância de um encaixar no outro perfil. Isso a gente fala que é montagem de elenco. Quando você vai montar um elenco, você tem que ver qual é essa peça que encaixa nessa, né? Esse desenho do jogo, eu preciso de um cara mais cerebral, eu preciso de um cara mais intenso. O Willian é um cara intenso, os dois têm boa bola parada, né? Então, assim, a gente está bem servido de camisa 10. E aí, o Patrick, a escolha do Patrick foi uma escolha muito estudada por nós da comissão técnica, pela minha diretoria. A gente precisava ter um camisa 10 contraponto do Willian Júnior. E ele hoje mostrou, né? Porque ele já vem se destacando na pré-temporada, e é um cara que não é só um bom jogador dentro do campo. Ele é um atleta na concepção da palavra, um cara centrado, concentrado, um baita profissional no dia a dia, um cara que o Patrick não ficou fora de 1 minuto de nenhum treinamento da pré-temporada. Então, assim, eu estou muito feliz que a gente tem sido muito assertivo nas escolhas do perfil de atletas, para o comportamento que a gente quer. Futebol passa muito por comportamento, eu bato nessa tecla. Por exemplo, o meu time hoje fez os 3-0 e não teve o comportamento que eu queria. Mas também eu levo muito em conta que é o primeiro jogo da temporada. A gente vai evoluir quanto isso. A questão do Gilberto é uma questão que a diretoria, né, tratou, teve a conversa, né? Então é uma coisa que eu fico mais a par, fico mais separado, temos nossas reuniões internas, assim, respeito máximo ao Gilberto, um cara que foi formado aqui, é um jogador que dispensa comentário, né? Então a negociação ela não se concluiu. A gente sente muito, porque era um jogador que a gente poderia vir nos agregar muito, mas a gente segue no foco, no rumo que a gente tem que seguir. A gente continua, como eu sempre digo, estou muito satisfeito com o elenco que eu tenho,
mas o Santa Cruz está sempre aberto a novas oportunidades de mercado. Boa noite, parabéns pela vitória da estreia. Eu queria saber, o senhor fez a sua análise dos primeiros 15 minutos, até um pouquinho antes do gol. O Santa, no início, ele cedeu espaço, né? O time da decisão cresceu um pouco, mas só após o gol, o time do Santa Cruz se achou em campo e começou a tomar as ações dominando o jogo. Isso foi o peso da estreia, ou o jogador estava nervoso, até estudando como seria o time do decisão? Até eu estava com frio na barriga, né? Até eu na concentração, cheguei aqui, o meu pré-jogo hoje foi aquele um pouco mais tenso, porque quando você enverga essa camisa aqui, você vai estrear diante do nosso torcedor, dá o frio na barriga. E o dia que eu perder esse frio na barriga, numa estreia como a de hoje, eu vou parar com o futebol. Então, assim, existia uma expectativa dos nossos jogadores a estrear hoje na Arena, diante do nosso torcedor. A gente já queria muito que tivesse o jogo de quinta-feira, porque talvez esse encontro com o torcedor, né, ele foi propositalmente colocado na quinta-feira, o amistoso contra Defensa e Justiça aqui, com o público, justamente para a gente arrebentar esse lacre de uma estreia. Não era 3 pontos, mas era um similar, entendeu? Então, assim, eu acredito que os primeiros 10, 15 minutos é aquela ansiedade da estreia, aquele frio na barriga, a perna ainda ela está um pouco tensa, um pouco pesada, mas com o passar dos 10, 15 minutos, a gente foi se encaixando no jogo e com certeza os jogadores foram se soltando e fluiu um pouco melhor para o jogo, onde a gente teve assim, 3 gols muito bem feitos, muito bem trabalhado diante daquilo que a gente trabalhou bastante. E aí depois do 3-0 a gente teve o controle do jogo. Gostaria que a gente pudesse ampliar mais o placar, mas infelizmente não aconteceu devido a isso que eu falei. A gente perdeu um pouco da intensidade do início ali até os 3-0. Eu também acho normal, por causa do primeiro jogo, da estreia, o resquício que a gente traz da pré-temporada, o ajuste fino das pernas, do passe, do domínio, o refino técnico ainda não está tão apurado, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para chegar a esse estágio.